Eu vou resolver uma questão do Moisés. A, é a questão 4.13 do capítulo 4 dele. A questão diz que o dispositivo da figura gira em torno de um eixo vertical com velocidade angular ômega. Então o dispositivo que ele está falando é mais ou menos isso daqui o desenho. Então aqui a gente tem um ângulo θ e a gente tem que isso daqui gira uma velocidade ômega. Qual deve ser o valor de ômega para que o fio de comprimento L faça um fio de comprimento L com a bolinha suspensa de massa M faça um ângulo θ com a vertical. E a letra B, qual é a tensão T no fio nessa situação? Para começar esse problema, a gente tem que saber como que ele funciona. Então, isso daqui está girando. Então, depois de um tempo T aqui, digamos que o problema não fala, mas é para pressupor que esse ômega é constante. Vamos dizer que esse ômega é um pouquinho maior do que esse, tá? É ômegazinho aqui. Então ele faz com que essa bolinha faça um ângulo alfa com a vertical. Observe que quanto maior o ômega, maior o giro, maior vai ser esse ângulo, certo? Então, em um caso, o limite é que esse ângulo vai ser 0 graus, certo? Então, em um caso limite, isso aqui vai ser estendido assim, ficando com comprimento L e a bolinha aqui na vertical. Nesse caso aqui, o ômega tem que ser grande. E num outro caso em que a bolinha vai ficar com 270 graus, com um ângulo aqui de na verdade, desculpa, né? É com a vertical. Aqui no caso seria um ângulo de 0 graus, né? E aqui seria um ângulo de 180 graus. De 90 graus. Desculpa. Não, 180 certo. 180 graus. Certo? Tá certo isso aqui, né? Então isso aqui aumentou o ângulo até ficar reto. Não, mentira. Aqui é 90 graus mesmo. Desculpa, aqui é 90 graus. Tá. Aqui ficaria 90 graus. Então isso aqui seria um ômega pequeno. E aqui, claro, né? Isso daqui vai girando com o tempo, ficando, por exemplo, aqui. E aí seria um pouquinho difícil desenhar isso aqui, mas seria mais ou menos, ficaria aqui, né? Essa partezinha aqui. E aqui é vale D. Então a gente teria um movimento circular assim, né? Se o ômega for constante, esse movimento aqui vai ser um círculo certinho, né? Tudo bem? Aqui, no caso, isso aqui seria o centro, né, dessa circunferência. Fica um pouquinho difícil de desenhar isso aqui em 3D, mas digamos que aqui seja o ponto em que está o ponto da haste aqui olhando de cima, né? Que seja olhando de cima. Então, em um caso, o limite aqui, por exemplo, com tamanho D mais L, quando ele faz 90 graus, a bolinha está aqui. E ele vai fazer
um círculo aqui com velocidade ômega. Então é isso que a gente tem no problema, né? A gente pode analisar esses dois casos e ver como ele vai se comportar também. Então observe que vai existir aqui uma aceleração radial e que vai mirar exatamente para o centro, já que essa bolinha aqui não vai ter uma velocidade que está sendo aumentada, já que é um movimento uniforme aqui, que é para pressupor isso aqui, já que ele não diz nada, né? Vamos pressupor que esse ômega aqui seja constante, então a velocidade também será, pois a velocidade tem relação com ômega desse tipo aqui, em que o raio é esse raio da trajetória. Então vamos analisar um pouquinho as forças que existem sobre essa bolinha, sobre esse corpo de massa M aqui. A gente vai ter que de imediato uma força da gravidade e com essa haste girando vai existir uma tensão dessa corda que está segurando a bolinha no movimento circular. Pela tensão está segurando a bolinha no movimento circular, a gente tem que esse vetor aqui, né, vai ter que dar origem a uma aceleração radial. Sendo a aceleração radial medida como v quadrado e o raio da circunferência. Vamos analisar elas de forma separada para a gente ver como que vai funcionar. Então a gente vai ter que uma tensão aqui e outra tensão aqui. E observe que aqui, então, esses ângulos são iguais, tá? E a tensão que está sendo gerada é por causa da corda, então essa tensão aqui é paralela à corda, né? E digamos que a corda esteja totalmente estendida também, que aqui não parece muito. Vamos dizer que aqui é um ângulo alfa, que esse aqui não é um ângulo θ que ele está pedindo, mas que esse ômega aqui está um pouquinho maior do que o ômega necessário para formar o ângulo θ. Então vamos dizer que o ângulo alfa, então a gente tem que o TY vai ser T cosseno alfa, desculpa, e o TX T seno alfa. E de imediato a gente tem que o valor desse vetor aqui, dessa força aqui decomposta no eixo, digamos que o eixo Y, com o sentido positivo para cima, a gente tem que então o módulo de TY tem que ser igual ao peso dessa bolinha para que ela não afunde, né, para não quebre essa corda. Então a gente tem que a nossa tensão, a tensão que é gerada pelo movimento circular, ela vai ser igual a mg cosseno alfa. Então que de imediato a gente descobre que o módulo dessa força vai ser dado pelo peso dividido pelo cosseno do ângulo que essa corda forma com a vertical. Essa aqui era a letra B que ele pediu, então de imediato que a gente já tem a letra B. Então vamos analisar um pouquinho aqui a letra A, que ele pede o ômega. Observe então que vamos analisar um pouquinho esse caso aqui, certo? Vamos analisar esse caso. Vamos analisar a aceleração radial. A aceleração radial, ela é v quadrado sobre r. Como o v tem relação com o ômega, e vamos dizer que esse ômega aqui também não é o ômega que está pedindo, né? Vai ser um ômega linha aqui.
vai ser igual então a ômega quadrado R ao quadrado por R. Ômega, aqui é a linha, né? Desculpa, R. Então a gente tem que a aceleração radial vai depender do valor de ômega, da velocidade angular dessa haste e do raio que ela forma aqui, que é a bolinha que forma, né? O raio da circunferência desse movimento. O raio, nesse caso, limite aqui em que aqui é D, né? Em que o ângulo é 90 graus, a gente tem que é D mais L. Então, ômega linha ao quadrado, D mais L. Então, lembre que a aceleração radial aqui, né? Sempre que está dando origem, é esse valor aqui. A gente vai ter até um problema aqui, né? Que vai ter que ter o cosseno de 90, que vai dividir por zero, que não pode, né? Então tem um problema com esse caso limite aqui. Então digamos que é um mg aqui, né? Cosseno alfa, ômega linha ao quadrado, d mais l. O ômega linha ao quadrado seria mg cosseno de alfa, d mais l. Observe aqui que nesse caso aqui o ômega seria a raiz, né, desse valor aqui tudo. Deixa eu colocar aqui. A raiz disso aqui tudo. Como o alfa aqui não pode ser 90 graus certinho, a gente pode tomar o limite disso aqui e analisar, né? Caso a gente queira. Mas não vamos fazer isso aqui não. Seria essa expressão, a gente não tem valores exatos, seja extremamente difícil fazer esse limite. Mas observe que a gente achou uma equação aqui para o ômega, analisando a aceleração que é gerada pela tensão dessa corda, essa tensão aqui, e o raio que forma. Então vamos tentar fazer isso por um ângulo θ normal. Vamos dar uma analisada aqui então, nesse caso aqui, em que o ângulo com a vertical seja um θ qualquer. Deixa eu estender um pouquinho mais, que eu acho que fica melhor. Um θ qualquer. Então a gente teria uma trajetória circular, digamos que ela seja assim. E vamos tentar encontrar o raio. Observe que isso aqui é uma figura 3D, certo? Isso aqui seria o centro da nossa circunferência, né? Tudo isso aqui é um centro, já que essa pecinha aqui estaria subindo para cima, né? Seria um negócio meio 3D. Observe então que se a gente traçar aqui um valor que sai daqui, aqui, né, até a bolinha, vai ser um raio. Já que isso aqui é um 3D, então qualquer ponto que estiver sobre essa haste aqui até essa circunferência é um raio. Mas no caso seria um raio um pouquinho para cima do movimento. Teria que imaginar um pouquinho mais é um raio. Aqui a gente já tem esse valor, que é o D, certo? E aqui então é o D também, que é um retângulo. Aqui a gente sabe que é L e a gente tem um ângulo θ. Então a gente sabe que esse valor aqui, ele é o L seno θ. A gente tem o raio. Então vamos analisar esse desenho simplificado aqui.
em que existe o raio. Então a gente vai ter que a aceleração centrípeta vai ser igual a ômega ao quadrado R. Então vai ser ômega ao quadrado D mais L seno θ. A aceleração radial foi gerada por uma tensão dessa aqui. Esse aqui é o módulo da tensão. Que no caso, a aceleração radial é gerada por essa aqui, certo? Essa daqui que vai mirar sempre para o centro da circunferência, do nosso movimento. Então tem que tomar esse cuidado. O que a gente está procurando então é essa tensão aqui, mg seno θ, seno alfa. No caso vamos colocar θ, né, já que o ângulo alfa é θ. O alfa é igual a θ, nesse caso aqui. Aqui no caso eu coloquei errado, né? É mg cosseno θ seno θ. Tá aqui, né? Então a gente descobre que a tensão é mg tangente de θ. Então a gente tem que o mg tangente de θ gerou essa aceleração radial aqui. Essa daqui é a resultante, né? No eixo x, né? Que gerou ela. Então a gente tem aqui que isso aqui vai cortar. A gente tem que a aceleração radial é igual a g tangente de θ. A gente então tem que g tangente de θ tem que ser igual a ômega ao quadrado d mais L seno θ. Porque concluímos que o ômega se relaciona com o θ nessa equação aqui. Essa equação que vai relacionar o ômega, a velocidade angular, com o ângulo formado com a vertical. O interessante é que a gente pode, né, colocar o ângulo em função do ômega. Então a gente tem várias possibilidades aqui. Tem que ter uma análise cuidadosa e entender bem o que o sistema aqui está querendo dizer. Então essa questão aqui foi a 4.13.